gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu resolvi contar aqui pra vocês um pouquinho de como foi a minha experiência no primeiro trimestre da gravidez, né? Então, falar um pouquinho dos sintomas, exames, diabetes gestacional, né, que eu tive no começo da gravidez e, enfim, outras coisas mais para você aí que está passando pelo primeiro trimestre da gravidez ou está, né, para passar, tentando engravidar, ou pretende engravidar em breve, enfim. Então, já fica aqui meu relato, minha experiência, porque é muito legal a gente ver, né, experiências de outras mães, pra gente quando passar pela situação, já saber, né, já estar preparado para coisas que podem acontecer ou não, né? Então essa é a minha experiência, é o meu relato de como foi pra mim. Tô até aqui com o meu balãozinho aqui de fundo do Enzo, nosso baby Enzo, o menininho que tá quase chegando. E bora pro vídeo então, compartilhar um pouquinho aqui com vocês de como que foi a minha experiência no primeiro trimestre então da gravidez. A minha gravidez, ela tem sido bem tranquila, né? Mais do que eu esperava até. Então, quando eu pensava, né, quando eu via outras mães falando sobre gravidez, enfim, eu via muitos sintomas, e eu achava que eu ia passar por tudo isso. Até achei um pouco estranho, né, não ter assim tantos sintomas, né, nada tão forte, que eu via muitas mães, né, muitas gestantes tendo. Então, se você também é esse tipo de gestante que não tem assim tantos sintomas, comenta aqui embaixo para eu saber também, porque foi algo que eu passei. Eu não tive assim muitos sintomas. Tive alguns sintomas clássicos que eu vou contar pra vocês, mas nada em grande intensidade, né? E inicialmente, né, como que eu descobri que eu estava grávida? Quais foram meus primeiros sintomas, né, que me acompanharam durante todo o primeiro trimestre da gravidez? Eu sentia muitas cólicas, bem parecidas com cólicas menstruais. Então, eu não costumava ter cólicas menstruais e foi isso que me chamou a atenção também, que eu achei bem estranho, né? Eu estava sentindo muitas cólicas menstruais e eu senti durante todo o meu primeiro trimestre, né, cólicas menstruais, essas cólicas fortes, né, na região do útero, como se fosse uma cólica menstrual, mas um pouquinho diferente. Eu senti também bastante dores nos seios. Eu também não era de sentir dores nos seios quando eu tava de TPM, então foi algo que me chamou a atenção. E durante o primeiro trimestre também senti bastante, aliás, até o começo do segundo trimestre, eu também senti bastante dor nos seios, especialmente ao levantar. Não sei se com vocês é assim também, mas de manhã, principalmente, quando eu levantava, nossa, muita dor mesmo. E acho que foi esse o sintoma que eu mais senti intensamente, talvez. Provavelmente foi esse. A dor nos seios. Realmente senti bastante dor nos seios. Outra coisa também que eu senti, não com tanta intensidade, foi enjoos. Então eu enjoava geralmente pela manhã ou à noite também. Eu tive um pouco de perda de apetite também, mas esses enjoos, eles me acompanharam durante até o meio, o finalzinho ali, na verdade, do primeiro trimestre. Não eram enjoos muito intensos, tanto que eu cheguei a vomitar somente uma vez. Eu lembro que foi depois de tomar um caldo verde. Nossa, eu gostei tanto do caldo verde, não sei por que aconteceu isso, mas tava muito bom. Mas acabei enjoando, acho que não caiu bem no estômago e acabei botando pra fora. Mas foi a única vez também que isso aconteceu. E esses enjoos, eles vinham, mas não era assim algo tão intenso, né? De me deixar deitada assim na cama o tempo todo. Eram bem leves até. Que mais? Perda de apetite, né? Tive bastante perda de apetite no primeiro trimestre, no início, né? No primeiro trimestre, bastante perda de apetite, não tinha muita fome, vontade de comer. Nada me atraía muito. Não por conta do enjoo, mas porque realmente eu acabei sentindo essa perda de apetite, né? Talvez pela ansiedade também, essa perda de apetite
talvez tenha vindo por conta disso também. Então esses sintomas vieram me acompanhando desde o início até o final do primeiro trimestre. O único que continuou foi a dor nos seios, que também passou para o segundo trimestre, mas a falta de apetite, aquelas cólicas que pareciam cólicas menstruais, e os enjoos pararam logo no primeiro trimestre. Eles não me acompanharam por mais tempo, ainda bem. Então, somente a dor nos seios que continuou. E esses foram basicamente os sintomas que eu senti, não me lembro agora de algum outro. Ah, claro, o principal sintoma, né, gente, é a falta da menstruação, né? Parei de menstruar mas como a minha menstruação já era um pouquinho desregulada, eu não achei que esse atraso seria algo, né, do tipo. Então, eu comecei a realmente estranhar quando esse atraso ele se tornou, assim, muito, não veio mesmo, nem no outro mês. Então, aí eu falei, opa, tem alguma coisinha de diferente, tem alguma coisinha aí, porque tanta demora assim também não é normal. E esses foram os principais sintomas que eu tive, foram todos que eu tive, na verdade, todos os sintomas que eu tive no primeiro trimestre de gravidez. E exames, vamos lá então. Exames que eu tive que fazer no primeiro trimestre de gravidez, aí pra você também já ir se preparando para o que você vai encontrar pela frente, né? Quando você estiver passando pelo primeiro trimestre. Eu fui na minha primeira consulta com a obstetra em fevereiro. Eu descobri que estava grávida no final de janeiro e já em fevereiro, no começo de fevereiro, eu já tive a minha primeira consulta com a obstetra. Ela já me passou todos os exames que eu precisava fazer, dentre eles, né, aqueles exames completos, né, de hemograma completo, uma lista gigantesca de exames, né, lá do hemograma. Então, vários tubinhos de sangue tiraram, né, de mim, porque tinha muita coisa mesmo, muita coisa que os médicos pedem, né. Então, fiz esse hemograma, esse exame de sangue, fiz também a minha primeira ultrassom, onde eu vi o Enzo, não sabia, né, claro que era ele ainda, mas fiz o meu primeiro exame de ultrassom, se eu não me engano tinha 13 semanas, eu descobri que eu estava grávida com 6 semanas, e com 13 semanas eu fiz o meu primeiro ultrassom, e graças a Deus estava tudo bem com ele. A médica então me passou hemograma completo, me passou também esse ultrassom, e também fiz um transvaginal. Então foram esses dois tipos de ultrassom, para ver o bebê e um transvaginal também, se eu não me engano. E de exames, foi apenas o que eu fiz, né, no primeiro trimestre inicialmente. Como resultado desses exames, a médica constatou que eu estava com diabetes gestacional. Eu nunca tive diabetes, gente, nunca tive glicemia alta. Pelo contrário, minha glicemia sempre foi muito baixa, né, por volta ali de 84, né, 83, 85 no máximo. Então, quando ela me falou que eu estava com diabetes gestacional, eu fiquei tão chocada que eu não fazia sentido pra mim. Falei, como assim estou com diabetes gestacional se eu nunca tive glicemia alta, né? Então, depois também, né, em pesquisas, a própria médica falou, né, eu também fiz um curso de gestantes e lá os profissionais informaram que a gravidez, por si só, já é um fator que pode aumentar a glicemia. Então, foi o que aconteceu comigo, provavelmente, porque eu continuei com todos os meus hábitos alimentares que eu sempre tive no início da gravidez. Eu não passei a comer demais, né? Muitas grávidas passam a comer demais, mas eu continuei do mesmo jeito. Pelo contrário, no começo da gravidez eu perdi até apetite, né? Então, eu não entendi por que eu tive diabetes gestacional, mas os profissionais disseram que por si só a gravidez já é um fator que pode aumentar a glicemia, né? Então, eu tive que fazer um tratamento para diabetes gestacional logo no meu primeiro trimestre de gestação. Fiz o exame, então, portanto, da curva glicêmica, né? Após o resultado desses exames que constataram que a minha glicemia estava alta, né?
para gestante. Eu tive que fazer esse exame de curva glicêmica e a minha diabetes gestacional não foi tão alta, né? Tava em torno de 92, eu acho, 93. Até 92 considerado normal a glicemia, e a minha deu 93, ela já considerou que era uma diabetes gestacional, então eu tive que fazer tratamento e tive que fazer esse exame de curva glicêmica também, que talvez eu até faça algum vídeo aqui falando sobre ele, que é um exame que todas as grávidas passam, né? Normalmente no segundo trimestre, final do segundo trimestre, se eu não me engano, ou no começo do terceiro, que os médicos costumam pedir esse exame de curva glicêmica, né? Que normalmente as grávidas não gostam de fazer, ninguém gosta de fazer porque ele é um exame bem chatinho, né? Mas eu tive que fazer logo no primeiro trimestre por conta dessa glicemia que deu alta, né? Essa diabetes gestacional. Então foram esses os exames que eu fiz, né? Os exames normais e mais o da curva glicêmica por conta da diabetes gestacional que foi verificado logo no meu primeiro trimestre de gravidez, né? Então eu tive que fazer tratamento, né? Esse foi o tratamento que eu tive que fazer, né? Falando agora de tratamentos, né? Eu tive que fazer tratamento para diabetes gestacional, fui encaminhada para nutricionista, né? Minha médica falou, procure urgentemente nutricionista. Então fui correndo procurar uma nutricionista para não deixar isso aumentar, porque a diabetes gestacional traz muitos prejuízos para o bebê, para a mãe também, né? Então, se você está passando por isso, trate logo essa diabetes gestacional, porque ela pode trazer consequências bem desagradáveis aí mais pra frente, né, pro seu bebê, pra você. Então, muito importante seguir as orientações médicas, né, os tratamentos que são passados para diabetes gestacional de acordo com a orientação, né, dos profissionais que te acompanham. A minha orientação inicial para tratar a diabetes gestacional, como ela estava bem baixinha, bem no início, foi dieta, não tomei remédio. Então, eu tratei com dieta mesmo. Eu comecei a ir na nutricionista semanalmente, né? Essa minha nutricionista, ela é bem legal, porque a gente paga um valor mensal pra ela e toda semana ela atende, né? Me atende e muda meu cardápio, vê o meu peso, enfim. Então, são consultas semanais, foi bem legal, foi essencial para eu poder controlar essa diabetes gestacional, né, que surgiu no primeiro trimestre e que foi embora também lá no primeiro trimestre. Então, eu fiz aí um mês de dieta, repeti, né, o exame, aliás, fiz o exame da curva glicêmica, né, e já nesse exame já constou que eu não estava com diabetes gestacional mais. Então, agora eu vou repetir novos exames, mas nesse que eu fiz já constou que eu não tinha mais diabetes gestacional, então só com dieta foi possível controlar. Outra coisa também que eu tive que tratar é a minha perda de peso. Eu tive perda de peso na gravidez, não por conta dos enjoos. Muitas grávidas têm perda de peso por conta de enjoo, né? Não foi o meu caso. Eu tive perda de peso porque eu sempre fui de comer pouco, né? Meu biotipo assim, eu sou magrinha, né? Então eu não sou de comer muito também, e essa quantidade que eu como sempre foi suficiente pra mim. Mas a minha nutricionista e a obstetra explicaram que, como agora eu estou me sustentando mais um bebezinho, ele tá pegando todos os meus nutrientes e não tá faltando, não tá sobrando pra mim. Então isso acarretou na perda de peso, né? Então eu tive que fazer tratamento também para ganhar peso, tive que suplementar, minha obstetra me indicou suplementação com proteína, whey, né? Mesmo tive que tomar whey durante um tempinho. Tive que fazer também tratamento com a nutricionista para aumentar o meu peso. Então eu fiz para diabetes, fiz para ganhar peso, né? E foi bem difícil, foi mais difícil ganhar peso do que sair da diabetes gestacional. Mas também é algo que estou ainda no caminho, estou conseguindo. Mas basicamente, sobre o meu primeiro trimestre, é isso. Tudo isso que eu comentei com vocês, sintomas, tratamentos, exames, né? É algo que provavelmente vocês vão encontrar também pela frente. Talvez os mesmos sintomas que eu tive ou não.
E os exames que eu creio que passam de um modo geral, né, para todas as grávidas, mas, claro, diabetes gestacional, perda de peso, enfim, isso foram características minhas, coisas que eu passei e que não necessariamente você vai passar também. Muito pelo contrário, tem muitas grávidas que não têm diabetes gestacional, que não perdem peso, que ganham peso, né, direitinho. Então, esse foi o meu relato, minha experiência. Vou continuar gravando aqui mais vídeos para vocês também. E se você gostou desse tipo de vídeo, gostaria de mais conteúdos desse tipo de maternidade, relatos, experiências na gravidez, comenta aqui embaixo, comenta a sua experiência também, como é que foi a sua experiência, seu relato no primeiro trimestre de gravidez, né? E comenta aqui embaixo também se você gostaria de outros tipos de vídeo sobre este tema. E espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado do vídeo, de conhecer um pouquinho do meu relato. E até o próximo então, gente!